Olá, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Thiago, eu sou contador, sócio e diretor da Ribeira Contabilidade e aqui eu quero que você já comece pensando, eu imagino que você deve estar pensando contabilidade, lá vem história, burocracia, impostos e tudo mais. E eu já começo querendo quebrar esse paradigma e já dizer para vocês que isso não é contabilidade necessariamente. Isso, na verdade, são serviços que os escritórios de contabilidade oferecem. Porém, contabilidade, ela se trata, na verdade, de criar indicadores, gerar informação para a tomada de decisão dos gestores da empresa. Então, quando a gente for falar de contabilidade, a gente vai falar sobre indicadores de resultado, margem de contribuição, margem de lucro, CMV, ponto de equilíbrio, custo fixo, custo variável. Esses são os indicadores que nós encontramos por meio da contabilidade, que são úteis para a tomada de decisão em um restaurante. Normalmente, os empresários, de maneira geral, não costumam olhar para esses números e acabam tomando decisões de maneira equivocada porque não estão olhando os números reais do seu negócio. E o papel de entregar essas informações é da contabilidade gerada pelos números da empresa. E o porquê que a gente vai tratar de restaurantes? Porque é uma área da qual nós dominamos, que a gente tem um entendimento, uma experiência e uma metodologia própria para atender os restaurantes. Isso porque eu também já tive a oportunidade de empreender, já fui dono de restaurante. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, falando sério. Lisa, Já vi embaixo uma coisa horrível. Você é vergonha da profissão! E tenho muita familiaridade com o nicho, né, com o segmento, e a gente criou dentro da Libra, a partir daí, uma metodologia própria para atender esse nicho de mercado. Então, vamos começar aqui falando já de alguns números que você tem que acompanhar do seu restaurante rotineiramente, tá? O primeiro deles é o faturamento, tá bom? E o que significa faturamento? Para você que não conhece, faturamento nada mais é do que tudo que entra, né, o valor bruto das suas vendas, o valor bruto dos pratos que você vende, das bebidas, o que efetivamente entra ali no seu caixa de forma bruta, o valor total das vendas, certo? Então, chegou um cliente, consumiu no seu restaurante, ele pagou pelo prato R$ 50, esse é o valor do faturamento, é o quanto você faturou naquela venda, certo? E o porquê que é importante acompanhar esse número? Porque ele indica o quanto você está crescendo ou encolhendo no seu negócio de acordo com a sua operação. E ele demonstra também, ele é o que faz, né? O dinheiro entrando é o que vai pagar as contas do negócio, que vai pagar os fornecedores, que vai pagar os funcionários, que vai pagar os impostos e que vai gerar o resultado e o lucro para o empreendedor. Então, acompanhar o faturamento, ele é um número extremamente importante e que vai fazer você conhecer o seu negócio. Faturamento, para todas as empresas, tem que estar sempre crescendo. Sempre crescendo, mesmo que você não venda mais quantidade, você de alguma maneira tem que fazer o faturamento crescer, tá? Então, como que você vai acompanhar o faturamento? De que forma que você, dono de restaurante, vai acompanhar o faturamento? Quais são as formas que são importantes acompanhar? A primeira delas, né, é você fazer um acompanhamento periódico. Então, mensalmente, você acompanhar o quanto foi o faturamento daquele negócio, todos os meses do ano, e entender se tem algum mês que, de repente, você tenha um melhor desempenho no faturamento ou um pior desempenho, e, a partir dali, identificar quais são os motivos dessa diferença de um mês para o outro. Da mesma forma que acompanhar o faturamento mensal, também acompanhar o faturamento diário do seu negócio, né? Entender o dia da semana que você tem mais receita, o dia da semana que você tem menos receita, os horários também, né? Então, se você atua e abre seu restaurante em diferentes períodos, olha, você abre para almoço ou você abre para almoço e janta, entender qual que é o período que te entrega mais faturamento, tá? Então, o porquê que é importante você ter o conhecimento desses níveis de indicadores, né? Do faturamento mensal, diário, por horário, né? Você imagina que você, determinado dia da semana, você fatura menos do que a média dos outros dias. Então, vamos supor que numa
quarta-feira você tem um faturamento lá médio de R$1.000. Toda quarta-feira você fatura R$1.000. Aí você compara as quartas com outros dias da semana e identifica que nos outros dias o teu faturamento é de R$2.000, R$3.000 nesses outros dias. O que pode estar acontecendo? Será que vale a pena abrir na quarta-feira? Né? Os custos fixos que você tem inerentes à abertura desse negócio nas quarta-feiras, ele está sendo pago ou não? Ou ainda, se de repente você pode trazer promoções, né, ou um cardápio especial para essa quarta-feira, para tentar captar mais clientes, para tentar trazer mais gente para o seu restaurante e talvez aumentar seu faturamento nesse dia e, consequentemente, aumentar o seu faturamento global mensal. Da mesma forma, os horários, né? Então, identificar os dias que você tem, né, os horários que você abre, se abre no meio-dia, abre à noite, e identificar o que te traz mais faturamento, para você decidir se você investe em determinado horário ou se você interrompe atendimento em determinado horário. Então, acompanhar o faturamento é extremamente importante. Veja, uma coisa que eu quero alertar vocês: faturamento não significa lucro, tá? A gente vai tratar disso num próximo vídeo. Porém, não existe lucro sem faturamento. Certo? Então, é o primeiro número que você tem que fazer o acompanhamento. Porque se o faturamento cai de um mês para o outro, a consequência é que seu resultado vai ser pior naquele mês em que houve a redução do faturamento. Por isso que é extremamente importante fazer esse acompanhamento, esse monitoramento e entender o quanto você está faturando por mês, por dia e por horário. Se você tiver esse acompanhamento, tiver a rotina de acompanhar esses números, com certeza você vai estar mais preparado, vai estar com um entendimento muito melhor de como o seu restaurante opera e vai poder tomar as decisões mais assertivas sobre aumento de equipe, sobre mudanças de horários, mudanças de dias de atendimento ou até mesmo do teu próprio cardápio. Né? Porque às vezes o cardápio ele não é propício para determinados dias e aí pode haver uma mudança. Então tudo isso vai fazer com que você tenha um controle, tá? E eu não estou falando de faturamento estimado, tá, gente? Estou falando de faturamento real, olhar os números da sua operação, olhar seus relatórios, olhar seu extrato bancário e acompanhar de verdade o faturamento da sua empresa. Bem, vamos entrar em outros indicadores, falar um pouquinho sobre CMV, um pouquinho sobre margem de contribuição, margem de lucro, um pouquinho sobre custo fixo, custo variável, mas isso vai ficar para os próximos vídeos aí, para você estar acompanhando e estar aprendendo um pouquinho mais sobre como gerir o seu restaurante e utilizar a contabilidade do seu restaurante a seu favor. Muito obrigado e até a próxima.